E aí, pessoal, vamos então continuar aqui agora a parte de exercícios, então, do que a gente viu sobre contratos administrativos. Vamos lá, então, para a tela. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha só, então. Primeiro exercício aqui, olha só. Uma confusão muito comum entre os gestores fiscais de contrato se dá quando ao prazo de execução da obra e o prazo de vigência do contrato. Há uma noção errada de que estes prazos devem ser iguais. Na boa prática administrativa, o prazo de vigência do contrato deve ser maior que o previsto para a execução da obra. Isso se deve ao fato de que o contrato gera diversas obrigações para as partes, que vão além da execução física da obra propriamente. De acordo com a lei de licitação, os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Com essas informações, o fiscal pode acompanhar, por meio do diário de obra, a efetiva alocação dos recursos humanos e materiais previstos para a execução da obra. Assim, o fiscal pode atuar tempestivamente junto à contratada de forma a mitigar os desvios de execução. Entretanto, mesmo com a atuação tempestiva do gestor/fiscal do contrato, pode ocorrer atraso em relação ao cronograma planejado. Em relação às causas motivadoras de atraso mais recorrentes, assinale a alternativa correta. Né? Então aqui foi só blá 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 para deixar você nervoso, nervosa na hora da prova aí. Mas é um ponto interessante aqui, o que vale a pena a gente comentar, prazo de vigência é diferente do prazo de execução mesmo, viu, pessoal? Explico. O que acontece? Prazo de vigência é o prazo ali que você vai ter a relação entre as partes, que vai ser maior do que o prazo de execução. Então eu posso ter um contrato para uma empresa foi contratada, uma pessoa foi contratada para ministrar 8 aulas, uma vez por mês, para servidores de um órgão. Pode falar assim, ó, esse contrato tem vigência de 12 meses, 1º de janeiro a 31 de dezembro, vigência, 12 meses. E o prazo de execução, 8 meses, certo? Sendo uma aula por mês. Então, eu vou acabar o prazo de execução, mas ainda esse contrato estará vigente. Entendeu? Em prova eu nunca vi perguntar isso, mas é bom saber, certo? Vamos lá então aqui para a questão letra A. A alocação de insumos em quantidade inferior à necessária é um típico caso de responsabilidade da administração. B. O fato príncipe é um tipo de atraso de responsabilidade da administração e decorre de mudança na legislação ou nas decisões do órgão público que tragam ônus à execução contratual. Letra C. Atrasos decorrentes de ações da natureza, como tempestades, terremotos, raios, ciclones, etc., e de eventos humanos, como greve ou vandalismo, são de inteira responsabilidade do contratado, que assume o risco no ato do contrato. Essa aqui não, né? Porque a gente viu que o artigo 37, 21 da nossa Constituição assegura a manutenção do equilíbrio financeiro do contrato. Portanto, acontecendo algo que quebre esse equilíbrio, qualquer fator desse aqui, de caso fortuito, força maior, ação de terceiros, né? O contratado terá, na verdade, direito ao reequilíbrio financeiro do contrato, por meio de um termo de aditivo. São casos típicos de fato do príncipe, a demora na liberação de frentes de serviço pela fiscalização, a indefinição em questões de projeto executivo submetidos à decisão da administração e os licenciamentos de outros órgãos públicos. Essa aqui está errada porque não é fato do príncipe, que é fato da administração. Ela que não liberou local de fiscalização da obra, indefinição de questões do projeto executivo submetido à decisão da administração e licenciamento de outros órgãos públicos. Então isso aqui não é fato príncipe não. Tudo bem? Letra A está errada porque essa questão de alocação de insumos é um caso típico de responsabilidade da administração, não a que seria mais o contratado. É a letra B. O fato príncipe é um típico atraso de responsabilidade da administração e decorre de mudança, alteração legislativa
ou em decisões, né, do órgão público aí que tragam ônus da execução contratual. O conceito aqui não está perfeito, mas entre as opções é a letra B. Então o que é fato príncipe? São medidas de ordem geral são medidas de ordem geral, não relacionadas diretamente com o contrato, mas que nele vão repercutir, provocando um ônus excessivo ao contratado ou impossibilitando sua execução. Alterações legislativas que impossibilitam a execução, mudança em lei, mudança tributária, criação de tributo, majoração de tributo, que no caso ali onera o contratado, proibição de importar uma matéria-prima decorrente de uma lei ou então de algum outro ato administrativo, tudo isso caracterizado como fato do príncipe. Show de bola? Vamos avançar, bora. Questão então, confere aí, letra B, de bem colocado no concurso. 2. Em relação às garantias contratuais, na Lei 14.133, marque a opção incorreta. Juventude, toda vez que eu tinha uma questão para marcar a incorreta, eu fazia um símbolo assim, ó, nela, para eu saber que era incorreta, porque a gente depois começa a ler a questão e fica, nossa, mas você fica procurando a questão certa, né? Você se confunde, então aqui eu vou achar a incorreta, tá bem? Então olha só, a suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da administração não desobriga o contratado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro. B. O seguro garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a administração, inclusive as multas, prejuízos e as indenizações recorrentes do inadimplemento. Essa tá certa? Sim, tá certa. C. Nas contratações de obra, serviço, fornecimento, a garantia pode ser de até 5% do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para 10%, desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos. Tá certo isso? Sim, a gente viu, tá certo. Artigo 96 e seguintes. D. Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela administração, dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia? Sim, isso aqui é importante falar, e está no artigo 96 e seguintes. Quando o contratado vai receber bens da administração ficando como depositário, tem que adicionar o valor da garantia desses bens. Então vai dar uma garantia lá de 5% padrão e fala, olha, vamos repassar para você, contratado, a execução do serviço lá de metrô. E vamos transferir junto com o contrato para você, como depositário, os vagões, os trilhos, o maquinário. Terá que dar uma garantia no valor desses bens, além da garantia lá de 5%. Beleza? Isso está previsto em lei. Próxima questão. Nas contratações de obra e serviço de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia na modalidade seguro-garantia com cláusula de retomada, em percentual equivalente a até 30% do valor inicial do contrato. Tá certo isso? Tá. Obra e serviço de engenharia de grande vulto pode ter essa garantia com cláusula de retomada, equivalente a 30% do valor do contrato. Beleza? Então aqui está errada, para ser marcada é a letra A, porque desobriga, neste caso sim, o contratado a renovar a garantia ou endossar a apólice de seguro. Beleza? Está tudo lá no artigo 96 em diante. Próximo, então ficou a letra A, confira aí, a errada. Próxima questão. Uma das principais características dos contratos administrativos é a comutatividade, atributo que se relaciona diretamente com o equilíbrio financeiro do contrato, o qual impõe que se estabeleçam obrigações recíprocas e subjetivamente equivalentes. Interessante isso aqui. Pessoal, isso tá certo, é uma das características do contrato, a chamada comutatividade. Tá certo. O que significa isso? Equivalência de obrigações nos contratos. Então, eu tenho que ter o mesmo nível de obrigações, tem que estar equilibrado aquele contrato para ser um contrato válido.
Na verdade, todo o contrato é assim, os contratos que nós celebramos no nosso dia a dia têm essa característica, certo? E os contratos administrativos também, tá? Tem essa equivalência aí, né? De obrigações entre as partes. Em que pese, a gente sabia que tem cláusula orbitante, mas tem que ter essa comutatividade sim. Beleza? Tranquilidade, então confira o gabarito aí, questão está certa. Vamos lá então, pessoal, questão número 4 agora, olha só. Conforme a nova lei de licitações e contratos, a forma de manutenção do equilíbrio financeiro específica para contratos cujo objeto seja serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, denomina-se o quê? Então, pessoal, para eu fazer um reequilíbrio desses contratos, que é serviço contínuo, né, que é o contrato demo, dedicação exclusiva de mão de obra, qual vai ser aqui? Vai ser a letra C, a chamada repactuação. Que nessa repactuação a gente vai ter que recompor todos os insumos que incidem nesse contrato. Aí a gente vai recompor o aumento lá do salário dos empregados, o aumento do preço dos uniformes, né? Porque todo ano aumenta um pouquinho, de repente, o uniforme tem que dar botina que é de borracha e borracha aumentou muito, então o uniforme aumentou tantos por cento. Se é um contrato de limpeza, o produto de limpeza aumentou tantos por cento, eu vou pegar todos os insumos que compõem para reajustar para os próximos 12 meses, tá bem? Que é diferente do reajustamento em sentido estrito, que esse reajustamento em sentido estrito, na verdade, está vinculado a um índice de correção monetária. Então eu tenho lá um contrato de aluguel, eu faço reajustamento em sentido estrito. Ou eu posso ter, e a lei fala no artigo 6º que pode ser índice específico ou setorial ou índice geral. Então eu posso falar só, esse contrato vai ser reajustado pelo índice IPCA, né, INPC. Se é um contrato de locação, pelo IGPM. Se é um contrato de obra, de engenharia, por outro índice, entende? Mas quando fala reajustamento em sentido estrito, aqui a gente fala de índice de correção monetária. Repactuação é para todos os insumos que incidem naquele contrato. Isso está lá no artigo 6º da lei, artigo 6º, quando fala de reajustamento em sentido estrito, é o inciso, qual que é esse aqui? Vamos ver se vocês estão espertos, hein? É o inciso LV3, e esse aqui, qual que é, pessoal? É o L1X. Quais são? Hein? Fala aí pra mim. Eita, se eu não me engano, é o 58 e 59. Posso estar errado. Tem grande chance de eu estar errado, inclusive, viu? Mas eu acho que é isso aí, tá bem? Beleza? Vai no artigo 6º, você confere lá que tem um conceito certinho, beleza? Próxima questão, questão agora número 5. Segundo a Lei 14.133, é correto afirmar sobre as garantias contratuais nos contratos administrativos que cabe à administração optar por uma das modalidades previstas na lei a ser exigida do contratado? B. Serão exigidas apenas nos contratos de obra de engenharia de grande vulto, limitada a 10% do valor do contrato? C. Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela administração dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens não poderá ser acrescido ao valor da garantia? D. Deverão ser prestados na forma de caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, não sendo aceita a modalidade fiança bancária? Letra E. A critério da autoridade competente, em cada caso, pode ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos? Qual é a resposta correta? Letra E, artigo 96, né? Então, a critério da autoridade competente, se colocar no edital, pode exigir a garantia em contratos de obra, serviço e fornecimentos, tá bem? Letra A está errada porque fala, cabe à administração optar por uma das modalidades. Não,
ela exige e o contratado é que vai optar por qual garantia ele quer prestar, certo? Letra B, errada, porque fala, serão exigidos apenas nos contratos de engenharia de grande vulto. Não, qualquer contrato de obra, serviço, fornecimento pode exigir garantia. Letra C, está errada na parte que fala que nos contratos em que tem entrega de bens, o valor dos bens não pode ser acrescido na garantia. É errado, porque pode sim. E a letra D, errada, porque fala não sendo aceita a modalidade fiança bancária. Errado, porque contrato pode ser calção em dinheiro, título público, fiança bancária e seguro garantia. Tudo bem? Avançando aqui, próxima questão. Sobre a contratação de obra e serviço de engenharia, o teor do disposto na Lei 14.133 marque a opção correta. Na execução indireta de obra e serviço de engenharia, admite-se o regime de contratação integrada, mas não a contratação por tarefa. B. É vedada, em qualquer caso, a realização de obra e serviço sem projeto executivo. C. Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a efetivação da desapropriação autorizada pelo poder público. Letra D. A execução de cada etapa será preferencialmente precedida de conclusão e da aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores. Letra E. Na contratação semi-integrada, ainda que mediante prévia autorização da administração, o projeto básico não pode ser alterado em qualquer hipótese. Aqui é especificamente para, aqui no caso, na execução indireta. Regimes de execução. Qual a opção? Letra C, né? Letra C. Letra C, deixa eu ver se tem aqui os artigos da lei, tudo aqui, tá? Então a letra A, né, ela está errada, porque são admitidos, né? Inclusive na execução aqui de engenharia, contratação por tarefa, que é para pequenos trabalhos, lembra? Limpar uma parede, né? E aí nós temos aqui, na letra B, está errado, porque fala em qualquer caso é vedado sem projeto executivo, né? Errado, porque tem situações, como aqui no artigo 18, que você não terá projeto executivo. E na contratação integrada também, lembrando que o contratado, ele faz o projeto básico e executivo, tá? E na semi-integrada ele faz o projeto executivo. Então você vai ter um contrato, às vezes, sem projeto executivo prévio, inclusive, tá bem? Na letra C, tá aqui, né? É o artigo 45, parágrafo 4º. Na letra D, fala obrigatoriamente, não preferencialmente. E na letra E, pode alterar sim o projeto básico, né? Em algumas situações, quando for contratação semi-integrada, tá? Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de redução de custos, aumento de qualidade, redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico. Então, na contratação semi-integrada, pode sim haver alterações no projeto básico. Tudo bem? Show de bola. Vamos lá. Questão 7 agora. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos, a multa aplicável por infrações nela previstas será calculada na forma do edital do contrato. Todavia, o valor da multa deve ficar entre um limite mínimo e um máximo, calculados em percentual do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. Ou seja, o valor da multa deverá ficar entre os seguintes percentuais. Então, neste caso aqui, limite mínimo e máximo da multa, qual que é? A, B, C, D ou letra E? Questão decoreba pura. Aqui quem não leu a lei decorou, quem não revisou, tá pensando, poxa, qual que é que eu vi essa parte da aula, mas eu não lembro. Você tá assim? Porque você não fez revisão. Letra D, 0,5 e
30% o valor da multa vai nesses limites aí. Tudo bem? Vamos lá, vem cá. Questão, então aqui, ó. 0,5 a 30%, artigo 156. Próxima questão. De acordo com a Lei 14.133, em se tratando de contratos que prevêem a operação continuada de sistema estruturante de TI, o prazo máximo de sua vigência poderá ser de até quantos anos? Outra questão decorebinha a gente viu lá no começo. Lembra aí, jovenzinho? Tá lá naquele esquema. Tem que revisar. Qual que é o prazo? Sistema de TI estruturante. Letra C, de CC. Letra C, 15 anos. Certo? 15 anos. Questão 9. No âmbito da Lei 14.133, a cláusula contratual definidora de ameaças e de responsabilidade entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato é denominada cláusula contratual definidora de ameaças, acho que essa palavra aqui não está certa não, e de responsabilidades entre as partes é caracterizadora do equilíbrio financeiro do contrato. Que peça é essa? Contratação integrada e semi-integrada é o quê? Regime de execução. Na semi-integrada, contratado faz o projeto básico. Na integrada, ele faz o projeto básico executivo. Concurso é uma modalidade de licitação. E seguro-garantia é forma de prestação de seguro. Então aqui vai ser a letra, o que vai restar? Letra D, de Deus no comando, matriz de risco. Matriz de risco, tá? Que tem aqui o conceito. Cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades. Aqui houve algum erro, viu? Não sei se foi do sistema, se foi na hora da prova, mas na lei fala riscos, tá? De riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio financeiro inicial do contrato em termos de ônus financeiro decorrente de eventos pervenientes à contratação, contendo no mínimo as seguintes informações. Então aqui vai tratar do que? Vai tratar da matriz de riscos. Essa matriz de riscos, aqui está o conceito aqui no artigo 6º, é uma cláusula contratual que vai pré-definir possíveis eventos que podem acontecer e já vai fazer a divisão do que cada parte vai arcar. Fala assim, olha, quando acontecer tal evento, esse aqui é a responsabilidade do contratado. Quando acontecer esse, é da administração. Esse aqui também é da administração. Esse aqui é do contratado. Você tenta prever todos os riscos para fazer a divisão. Isso evita discussões infindáveis nos contratos, de pedido de revisão, de reajuste, e ela é uma cláusula ali para fazer essa repartição prévia de responsabilidades entre as partes contratantes. Show de bola? Beleza? Vamos avançar. Questão agora número 10. O instrumento de contrato administrativo, segundo a nova Lei de Licitações e Contratos, é obrigatório, exceto nas situações em que a mesma lei prevê situação em que a administração poderá substituí-lo por outro documento hábil, outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Uma dessas situações é qual? Qual situação que pode haver substituição do instrumento contratual? Compra ou contratação de serviços mediante dispensa de licitação em razão do valor? Compras mediante INEX. Lê. C. Compras por dispensa em caso emergencial. D. Contratação de serviço mediante INEX. Letra E. Contratação de serviço por dispensa em caso de emergência. Qual que é? Fala aí para mim. A, B, C, D ou letra E, pessoal? A, B, C, D ou letra E? Hein? Essa aqui vai ser a letra A. Letra A. Onde eu posso substituir o instrumento contratual. Viu, pessoal?
Aqui eu posso fazer a substituição, não é contrato verbal. Ei, presta atenção aqui, isso não é contrato verbal. Contrato verbal é para compra e serviço de até R$10.000 com as atualizações que vão ser feitas todos os anos. Aquilo sim é contrato verbal. Aqui neste caso de compra ou contratação por dispensa em razão do valor, lá do artigo 75, inciso 1 e 2, eu posso substituir o instrumento de contrato pela nota de empenho, pela autorização de compra, pela ordem de execução do serviço, que é um ato da autoridade que autoriza a executar aquele serviço. Por exemplo, é um documento escrito que vai pelo menos ali provar, materializar que houve uma relação entre contratado e administração, sem precisar ter aquele documento extenso, cheio de cláusulas, que é o nosso contrato administrativo. Show de bola! Vamos lá então, próxima questão, número 11. Ah, está aqui, tá? E também ainda tem compras com entrega imediata e integral dos bens, dos quais não resulte obrigação futura, inclusive assistência técnica. Olha o detalhe aqui de pegadinha de prova, independentemente de valor. Então, compra com entrega imediata e integral dos bens que não tem obrigação futura, inclusive assistência técnica, de qualquer valor, pode haver o quê? Pode haver substituição do contrato, tá? Então, fez uma compra lá de entrega imediata, comprou lá uns computadores, ficou em R$100 milhões. Posso dispensar o instrumento contratual e substituí-lo por outro documento escrito aqui do artigo 95. Ó, a lei fala, substituir. Lembrando, isso não é caso de contrato verbal. Beleza, amiguinhos? Próxima questão agora, número 11. Não constitui motivo para rescisão de um contrato. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento, decretação de falência ou a instauração de insolvência civil do contratado, paralisação da obra, serviço ou fornecimento com justa causa e com prévia comunicação à administração. D. Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusula contratual, especificações, projeto ou prazo. Letra E. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação do contratado com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão, incorporação, não admitidos no edital e no contrato. Qual que não é motivo para rescindir o contrato? A, B, C, D ou E? Letra, responda aí, pessoal, vamos lá. Não acompanha a aula não, participe, não acompanha que aqui não é novela, nem série. Vamos lá, letra C, de coisa. Paralisação da obra, serviço ou fornecimento com causa justificada e com prévia comunicação à administração. Não vai ter rescisão de contrato. Todos os demais casos é motivo sim para rescindir o contrato. Tá bem? Próxima questão. Quanto à alteração dos contratos, marque a opção correta. Em casos justificados, pode haver, ainda que sem termo aditivo, a execução de prestações determinadas pela administração pública, distintas das originalmente contratadas. B. Toda alteração de contrato, desde que decorrente de fundado interesse público, resulta do poder de império da administração pública. Letra C. Toda alteração de contrato de obra e serviço de engenharia deve conduzir à apuração de responsabilidade do responsável técnico e ao ressarcimento dos danos. Letra D. As alterações unilaterais dos contratos administrativos, desde que respeitado o equilíbrio financeiro do ajuste, podem alcançar até 50% de acréscimo ou supressão. Letra E. A possibilidade de modificação unilateral de contrato administrativo é inovação da Lei 14.133. A, B, C, D ou E? Qual que é a resposta correta aqui? Letra A. No caso aqui, então, em caso justificado, pode haver, ainda que sem termo aditivo, a execução de prestação determinada pela administração, diferente daquela originalmente contratada. Vou explicar.
Letra B está errada, que fala toda alteração de contrato fundada em interesse público é do poder de império da administração? Não, porque não pode, alegando interesse público aqui, alterar o contrato assim em qualquer situação. E a letra C errada, porque fala toda alteração de contrato ou em serviço de engenharia tem que gerar apuração de responsabilidade? Não, não precisa, tá? Tem várias alterações que vão ter sem nenhuma apuração de responsabilidade. Letra D, as alterações unilaterais de contratos podem ser de até 50%? Não. Via de regra, quanto que é? 25%. E se for reformar edifício ou equipamentos, aí que pode ser de até 50%. E a letra E está errada, porque isso aqui não é uma novidade da Lei 14.133, não. Já existia lá na Lei 8.666. Certo, pessoal? Então, vamos fechar aqui, vamos a mais um bloco resolvendo questões sobre contratos da Lei 14.133. Vem comigo.